todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto. Mas ninguém passa não. Todos extraviados. Todos. Né? Então você vai para a Bíblia e você encontra isso. Segunda coisa que você encontra: o bem que quero não faço e o mal que não quero, esse faço. Romanos 7. Sim. É inclinação nossa para o mal, etc. Aí você vai para a Bíblia, o que você encontra? Você encontra Jesus chegando até a mulher adúltera, e ele não fala para a turba que queria apedrejá-la. Só uma coisa importante de texto. Ele não fala para aquela: olha, quem não cometeu o pecado, ou quem não tiver cometido o pecado, ou quem for perfeito. Ele fala assim: aquele que estiver sem pecado. E não sobra ninguém. E não sobra ninguém. Porque está todo mundo em pecado ali. E aí, quando a gente vai para a teologia da cruz, a gente não fala apenas que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades. A gente fala que Jesus tornou-se pecado em nosso lugar. Sim. Porque não apenas nós cometemos transgressões, mas nós somos pecado. Então, se você acha que quando chegar no juízo final você vai conseguir colocar as suas boas ações numa balança com as más e isso vai te salvar, a má notícia que eu tenho para te dar é a seguinte: você tem uma péssima autoavaliação. Você tem uma autoestima elevada demais. Você se acha além da conta. Você é arrogante de um ponto que eu não quero contato com você. Porque você não é capaz de olhar para o dia de hoje e dizer qual foi o meu pecado de hoje. Talvez você seja o pior tipo de crápula. Porque é o cara que peca e nem sequer passa pela autoavaliação de dizer: nossa, talvez eu tenha problema. Sim. E por outro lado, tem o cara que tem essa mentalidade e na minha experiência é a maioria, e é isso que é mais triste, que é o outro lado da coisa, que o cara faz a autoavaliação e fala: eu sou pecador mesmo. Sim. Ele faz a autoavaliação e ele fala: cara, eu não consigo. Ele faz a autoavaliação e ele fala: cara, eu não dou conta. E aí, ao invés de entregar esse reconhecimento de que ele não consegue, de que ele não dá conta, aos pés da cruz em perdão, e reconhecer a graça de Deus, porque quanto mais eu reconheço o tamanho do meu pecado, mais eu percebo o tamanho do amor de Deus por entregar Jesus no meu lugar, o quanto que ele me amou para fazer isso. Mas no lugar do cara perceber isso, porque ele é massacrado pelo legalismo todo dia, todo domingo e tal, esse cara entra em parafuso. Ele entra em desespero. Ele fala: eu não dou conta. Ele fala: eu não consigo. Ele fala: pô, toda vez eu peco. E sabe o que é pior? Eu peco na mesma parada, velho. E aí ele entra em parafuso. Ele fala: não é. Sabe o que acontece? Eu não sou salvo. Eu nunca aceitei Jesus. É só da boca pra fora. Jesus não tá comigo. E sabe o que acontece? Esse cara chega e fala assim: que sentido faz? É para os outros, não é para mim, é para o fulano. O fulano sim é espiritual, olha lá. Ele usa a roupa certa, ele frequenta os lugares certos, ele casou com a mulher certa. Vai lá ver o coração do cara, a cabeça do cara. Não é. Ninguém é. Ninguém é. Então, o que a justificação pela fé vem dizer pra gente? Justificação pela fé, que aí eu já acho que Lutero, ele coloca um pouco de lama na água, ele deixa a água meio tudo, que é o seguinte: justificação pela fé é um bom resumo pro século XVI, quando você está lutando contra as indulgências e contra o absurdo da justificação pelas obras
naquele contexto da igreja romana. Sim. Ponto. Mas a formulação mais correta é justificação pela graça mediante a fé. Sim. Porque o que a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem que prestar atenção aí, em primeiro lugar a graça, e depois a fé. O que ela vai trazer pra gente nesse aspecto? Né? Vai dizer o seguinte, cara, calma. Jesus se entregou por você sem que você precise fazer nada por isso. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer: é isso por meio de estar em Cristo. Ou seja, a fé que temos nele, a convicção de que ele fez isso pelos nossos pecados. Como que isso funciona, diz Paulo em Romanos? Como funcionou com Abraão. O justo viverá pela fé. Abraão foi chamado para sair da terra de Ur e ir para a terra onde Deus mostraria, sem que tivesse realizado nenhuma obra. Gênesis 12, 1 a 3. O que Abraão tinha feito ali até o momento? Abraão, vem para a terra que eu vou... Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ali farei de você uma grande nação. E a partir da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. O que Abraão fez para merecer essa promessa de Deus? Nada. Qual que é o nome disso? Graça. Qual é a resposta de Abraão? Fé. Então ele vai para a terra que ele nem sabia qual era. Ele sai da parentela dele, do conforto, e vai para a terra dele, vai para uma terra que ele nem sabia qual era. Então a justificação pela fé, como é que ela funciona? Graça, Jesus, cruz, ressurreição. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Qual que é o tamanho do meu pecado? Gigantesco. Qual que é a conclusão a partir disso? Que, poxa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o meu pecado é grande, isso só mostra o quanto que o amor de Deus é gigantesco, porque ele me aceita, mesmo eu não podendo oferecer nada para ele. É um Deus profundamente interessado em mim, nada interesseiro. Deus não está interessado naquilo que eu posso fornecer, nos dons que eu tenho, portanto ele não é interesseiro, e mesmo assim ele me quer perto, porque ele é profundamente interessado em mim, apesar da minha sujeira, apesar de quem eu sou, dos meus pecados, etc. Essa é a graça. Qual que é a resposta? Fidelidade. Que ele mesmo nos dá, por graça. Então, nós somos justificados, feitos justos pela fé, e os efeitos desta fé, que no grego, o radical das palavras pistis, pisteu, que origina a palavra fé, nós podemos traduzir, e em alguns contextos, essas palavras são utilizadas também para transmitir a ideia de fidelidade, de lealdade, de aliança. Né? Então, qual que é o resultado dessa história? O resultado dessa história é que também por graça, Deus nos dá o dom de termos a fé e entrarmos numa aliança com Ele. E nessa aliança, agora que nós fomos feitos justos pela ação divina, nós agimos com justiça. Perceba que não é mais um sistema meritório em que eu faço boas e más ações para merecer castigo eterno, condenação eterna ou salvação eterna. Mas é um presente da parte de Deus, de um relacionamento eterno com Ele,
e a partir deste relacionamento eterno com ele, dado de graça, como presente para nós, é selada uma aliança por meio da qual é nos dada uma capacidade de fidelidade, na qual, segundo Martinho Lutero, vivemos simultaneamente como pessoas que praticam a justiça, mas ainda são pecadoras. É o que os luteranos vão chamar de simul justus et peccator.